Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui de novo nesse sábado para nossa segunda devocional, que vai ser hoje sobre o tema de 2 Coríntios 7:1. O texto sagrado diz o seguinte: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Então, para começar, ele fala que quando a gente recebe essa promessa, nós devemos nos purificar de toda impureza. Antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E graças a Deus nós fomos transformados, nós fomos aceitos e acolhidos pelo Pai. E agora a gente recebeu a promessa, que é a promessa da vida eterna. Quando a gente tem essa promessa, a gente precisa de transformar algumas coisas nas nossas vidas, principalmente começando pelo pecado. A gente precisa de tirar o pecado da nossa vida, a gente precisa de buscar crescer em Deus, buscar nos purificar de toda essa impureza, ou seja, passar tempo de qualidade com Cristo, para que nós possamos nos achegar ao Pai, ter intimidade com o Pai e reconhecer aquilo que nós devemos ou não fazer e assim nos transformar pela renovação da nossa mente, nos purificando, pedindo a Cristo que morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados, que Ele nos limpe e nos lave, nos purifique. E só Cristo pode nos purificar do pecado. Isso é muito importante. Não é você que vai se purificar. É uma obra de Cristo na sua vida. Depois o texto ele continua, que é tanto da carne quanto do espírito. Ou seja, a gente precisa de purificar o nosso corpo. A gente precisa de viver em santificação, não só ter um espírito renovado pelo amor de Jesus Cristo, mas ter um viver renovado pelo Senhor Jesus Cristo. Adorar a Cristo com tudo que nós fazemos, com o que cantamos, com o que ouvimos, como que agimos, com a roupa que usamos. E também ter a purificação do nosso espírito, Limpar o nosso espírito de toda a influência do inimigo e assim dar a Cristo a morada do nosso coração e deixar que Ele age em nós e nos transforme. Mas também o texto ele fala que a gente precisa de aperfeiçoar essa santidade no temor de Deus. O dicionário bíblico fala que temer a Deus é respeitar e reverenciar a Deus, reconhecer a sua grandeza e santidade. Temer a Deus não é apenas ter medo de Deus, é antes respeito, amor, obediência e adoração a Ele. Ou seja, nós devemos respeitar a Deus, nós devemos reverenciar a Deus, tratá-lo de maneira diferente. Veja Cristo como Rei. Se Ele é um rei, nós devemos ter respeito a Ele. Nós devemos tratar Ele de maneira diferente. Você não pode chegar para um rei e apresentar diante dele de qualquer maneira, mas nós devemos nos apresentar diante de Cristo transformado, com o coração contrito. Nós devemos nos apresentar diante de Cristo como meros súditos que carecem mais da presença dele. Nós devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória, e assim reverenciá-lo e respeitá-lo e glorificá-lo. Nós também devemos reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. Deus, Ele é grande porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O que isso quer dizer? Ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Então, quem é que sabe todas as coisas no mundo? Quem é que tem poder sobre todas as coisas no mundo? Quem é que pode estar presente em todos os lugares, em todo momento? Apenas Deus. Então, nós devemos reconhecer essa grandeza e louvá-lo por causa disso. Nós devemos conhecer a santidade de Deus, ver como que Ele é santo e nos prostrar diante dessa santidade dEle e glorificá-lo a Ele, porque só Ele é santo e é só Ele que pode nos tornar santos. Nós também devemos ter amor a Deus, obediência a Deus e adorar somente a Deus, porque só Deus que é digno de honra e de glória, só Deus que merece adoração, só Ele que pode todas as coisas, só Ele que tem interferência, assim, diretamente nas nossas vidas que eu falo, porque
quem dá o alimento pra gente, o ar pra gente respirar, quem dá saúde é Deus. Entendeu? Se você tem um amigo, é graças a Deus que você tem esse amigo. Tudo que nós temos é graças a Deus. A gente não consegue fazer nada de nós mesmos. Quando a gente começa a colocar o nosso eu no centro, a gente começa a perder as coisas. E só quando a gente coloca Deus em primeiro lugar das nossas vidas é que a gente começa a ser vencedor. E Deus é amor. Então, só se a gente conhece a Deus que a gente ama. Então, a gente precisa de ter um tratamento diferenciado com Deus. Tratá-lo ele como o rei das nossas vidas, mas também como um pai presente, como um pai que sabe aquilo que a gente está passando, que nos ama, que nos cuida, e assim devolver esse amor a ele, ter prazer de estar na presença dele, ter prazer de buscá-lo a ele, dar a ele um lugar no seu coração e passar tempo com ele, assim como todas as pessoas ao nosso redor, quer que a gente passe tempo, os nossos amigos, nossos familiares, quer ter um momento de qualidade com a gente, tenha um momento de qualidade com o Pai. E é esses momentos de qualidade com Cristo que vai aperfeiçoar em nós essa santidade, entendeu? É quando a gente começa a ter esse temor a Deus de ver o pecado, reconhecer o pecado e não deixar ser contaminado pelo pecado. De ser, sim, transformada. Igual que a gente estava falando na primeira devocional sobre vigiar e orar e buscar a Deus. E a gente deve, então, já que a gente já sabe que algo é pecado, nos desviar disso para não cair em tentação, ter medo de fazer coisas que são erradas, que é algo que é trabalhado em nós pelo Espírito Santo a partir de quando a gente começa a ter momentos com Cristo, quando a gente começa a dedicar o nosso tempo para louvar e glorificar ao nosso Pai. E então, a gente precisa de buscar isso diariamente. A gente deve buscar nos purificar dessa impureza da nossa carne e do nosso espírito diariamente. E pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, porque é apenas Ele que pode nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda impureza, de toda justiça. E a gente precisa de realmente pedir a Deus que nos ajude a ser santos, que nos ajude a temê-lo, porque só Ele pode nos ajudar a fazer isso. A gente precisa de ter o desejo de buscar, a gente precisa de se colocar nesse lugar e puxar mesmo, mas a gente precisa de ajuda de Deus, porque para realizar todas as coisas a gente precisa de Cristo. E é difícil demais de nós mesmos, só Ele que pode trabalhar isso em nosso coração. Então nós precisamos de buscá-lo e de pedi-lo que nos ajude a vencer essas tentações, as ciladas do inimigo, que nos ajude a temê-lo, que nos santifique, porque só o Pai pode nos ajudar a nossa caminhada aqui na Terra. Só Ele que é digno e poderoso de toda honra e toda glória. E que essa possa ser uma realidade nas nossas vidas. Que nós possamos ter prazer de estar na presença de Deus. Que nós possamos nos purificar diariamente na presença de Cristo. Que nós possamos nos santificar pelo temor do Senhor, através do temor do Senhor, assim aperfeiçoando, a vida de Cristo em nós, sendo o espelho, refletindo a santidade e a glória de Cristo em nossas vidas. E eu espero que Deus possa ter falado realmente muito ao seu coração e que você possa ser bênção, ser espelho e influenciar todos ao seu redor com a maravilhosa palavra de Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando as suas vidas. Um grande beijo, um grande abraço e fique com Deus. Tchau!